Queridos, o livro de Atos, ele é um livro que fornece um fiel relato para nós do nascimento e da expansão da igreja cristã. Nós acabamos de ler que o que aconteceu ali no Pentecoste, né? Vocês vão receber poder e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Se nós estamos aqui, é porque isso se cumpriu, amém? Se você está aqui hoje, é porque essa palavra se cumpriu. E o evangelho de Jesus chegou até os confins da terra. E o livro de Atos, ele vai relatar um pouco sobre esse início da igreja primitiva. Ele vai relatar também como essa igreja foi discipulada, disciplinada pelos apóstolos. Porque era uma igreja que estava nascendo e precisava de acertos, da manifestação do Espírito Santo, para que ela pudesse continuar firme, inabalável, para que ela de verdade pudesse levar esse evangelho e ele chegasse até hoje. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que também vai nos ajudar a entender um pouco sobre a nossa fé, como estarmos alicerçados na palavra do Senhor. E aí, o capítulo 7, ele é um capítulo importantíssimo para essa história. Porque no capítulo 7, há o martírio de Estevão. Estevão é apedrejado, Saulo consente isso. E o que acontece é que no capítulo 8, e aqui a gente fica, do capítulo 8 nós vamos conversar um pouco até o versículo 19. Os cristãos daquela época se dispersaram, houve uma evasão, houve uma dispersão, uma fuga muito grande, porque Estevão é morto apedrejado, e Saulo, ainda não convertido ao evangelho, ele pressionava, ele prendia, ele espancava os cristãos, e aí começou uma fuga muito grande. Diz o versículo 1 de Atos 8, que eles se dispersaram. Coloca para a gente aí, vamos seguindo agora. E somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. No versículo 1 fala sobre isso. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão, que aconteceu no capítulo 7. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 5, o que acontece? Filipe vai para onde? Samaria. Ele desce à cidade de Samaria e anuncia o evangelho. No versículo 6 ao 8 agora, olha o que acontece em Samaria. Filipe, as multidões, eles atendiam as multidões unânime, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. O que acontece? Filipe começa a curar pessoas, expulsar demônios. A Bíblia diz que os demônios saíam gritando das vidas das pessoas. E Filipe começa a realizar diversos sinais e maravilhas. Chegando no versículo 9, aparece um personagem que a Bíblia chama de Simão, o mágico. Simão, o mágico, o feiticeiro. No versículo 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. E o que ele fazia, igreja? Iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto. Tem outras versões que diz que ele era considerado como o grande poder. Ele iludia as pessoas. Percebe que aqui o texto de Lucas já começa a falar com a gente sobre algumas coisas. Esse homem em Samaria, ele era alguém que as pessoas acreditavam muito nele, mágico, ilusão. Irmãos, a Bíblia diz, e eu poderia dizer aqui pelo menos 3 situações onde pessoas manipulam poder. Poderes malignos, truques, milagres combinados. Quantos conhecem essas coisas? Infelizmente, irmãos, por isso nós precisamos ter discernimento de espírito. Porque isso continua acontecendo nas igrejas. Pessoas que falam em nome de Deus o que Deus não está falando. Pessoas que manipulam situações. Nós ouvimos relatos de satanistas infiltrados em igrejas. Nós ouvimos pessoas que praticam mágicas, truques. E até mesmo milagres combinados. Vocês acreditam? Irmãos, eu falo essas coisas. Para quem tem um mínimo de temor, você não consegue acreditar que isso acontece. Mas acontece, irmão. Irmão, quantos aqui pegaram a febre de crescer braço e crescer perna? Irmão, isso é truque, irmão. Isso é truque, porque as pessoas
dá nervoso de você lembrar, porque eu lembro como se fosse hoje, eu estava na igreja, e o cara sabe que se eu esticar meu braço aqui, você vai mexer aqui, ó, e o braço está reto. E aí ele perguntava, quem tem problema de coluna aí? Quem está sentindo dor nas costas? Quem não tem, irmão? Olha aqui, eu já estou me esticando aqui, ó. Só em falar em dor na coluna já doeu. Já deu aqui um estalo. E aí colocava a pessoa sentada numa cadeira, começava a falar em línguas. Espírito Santo, quer essa perna agora. E puxando ali o quadril. Para ganhar o quê? Iludindo as pessoas para ganhar fama, poder. Simão, o mágico. Iludindo as pessoas. Quem lembra aí dos milagres de Facebook? Orkut, né, velho? Do Orkut. O camarada ia pregar na igreja das pessoas e ele levantava a vida das pessoas no Orkut. Os jovens nem sabem o que é. Adolescente sabe o que é Orkut? Não sabe não, né? Caramba, a gente está ficando velho. E aí ele levantava lá, ele via que o cara tinha uma moto, ele via o nome do cara, ele via uma vozinha que o cara colocava lá que estava pedindo oração, e ele falava, Deus está me revelando aqui pelo nome. Pô, irmão, imagina, velho. Você aí, Marcos Andrade de Souza. Simão, né, velho? Iludindo as pessoas. Só que chega Filipe. E Filipe, quando chega, ele não chega iludindo. Ele chega cheio do Espírito Santo. E ele chega expulsando demônio. Ele chega curando enfermo. E aí, o poder de Deus na vida de Filipe é algo tão grande, é tão poderoso, que até Simão, ele fica assustado com isso. Simão, ele olha e o versículo... Volta aí para o texto para a gente, por favor. No versículo 13, Simão, o feiticeiro, ele se converte porque ele fica maravilhado, diz a palavra. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sendo batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que Filipe praticava. E eu quero acreditar que Simão se converteu, irmão. Eu já vi alguns textos dizendo que não, mas eu queria que você pensasse comigo. Lembra o que aconteceu para o evangelho chegar a Samaria? Uma perseguição. Lembra o que está acontecendo naquela época? Os cristãos estão sendo perseguidos. Dizer que você aceitou Jesus e ser batizado é confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E naquela época era você dizer, Quírios, Senhor, que era um título do imperador. Era você estar dizendo, César não é Senhor. Senhor é Jesus Cristo. Isso era assinar uma sentença de morte. Então eu acredito até na conversão desse homem. Eu acredito porque ele, naquele momento de perseguição, ele aceita Jesus Cristo, ele é batizado e ele começa a andar. Só que ele começa a ficar impressionado com os milagres que Filipe está fazendo. Ele começa a ficar impressionado com os sinais e maravilhas. Lembra que no versículo 1, coloca aí o verso 14 agora. No versículo 1, os apóstolos ficaram em Jerusalém. No versículo 14, o que vai acontecer? Os apóstolos, ouvindo que o evangelho chegou a Samaria, verso 14, eles enviam Pedro e João para Samaria. E aí Pedro e João chegam, e acontece o que aconteceu em Atos 2. Eu tenho certeza que foi uma manifestação do Espírito Santo, tão tremenda, porque Pedro e João chegam e começam a orar pelas pessoas, e elas recebem a manifestação do Espírito Santo. Ele impõe as mãos sobre a cabeça, e eles começam a receber a manifestação do Espírito Santo. Irmãos, por que eu sei que aquilo foi a manifestação muito parecida com o que aconteceu em Atos 12? Porque o Simão, ele estava impressionado com curas, com milagres, com demônios sendo expulsos, gritando. Mas quando ele presencia a manifestação do Espírito Santo, descendo sobre as pessoas, Pedro e João colocando a mão, e eles recebendo o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele fica tão impressionado com isso, que ele oferece dinheiro. Versículo 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor
imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. 19. Propondo, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu me impuser as mãos receba o Espírito Santo. Agora que você entendeu esse contexto, Simão ele já estava impressionado com o poder de Filipe. Quando ele presencia a manifestação do Espírito Santo, algo acontece no coração de Simão. Ele era alguém que ele era venerado naquele lugar. Ele era alguém que a Bíblia diz que tanto dos mais simples aos mais ricos procuravam ele. As pessoas tinham ele como grande poder. Simão agora deixa o seu coração ser levado pela vaidade. E ele fala, eu quero esse poder, eu quero voltar a ser o centro da atenção desse lugar. Ele começa a se impressionar com o poder. E ele não se impressiona com o verdadeiro amor do Evangelho de Jesus pela vida dele. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu quero tirar pelo menos 3 lições desse texto para as nossas vidas. A primeira lição retirada do texto é: a verdadeira conversão não é trocar de religião em busca de um poder maior. Vou repetir, a verdadeira conversão não é trocar de religião em busca de um poder maior. A verdadeira conversão é uma metanoia. A verdadeira conversão é a transformação da nossa mente, entendendo que tudo que recebemos é fruto do amor de Deus, por graça, misericórdia. A verdadeira conversão é isso, irmãos. No entanto, esse evangelho triunfalista, a teoria da prosperidade, tem colocado para a gente que se você vier para cá, você vai receber um poder maior. Você vai receber um poder maior para satisfazer as suas necessidades. Elas não oferecem o amor de Jesus por você. Eles oferecem o quê? Eles oferecem um poder que vai resolver os seus problemas. Um poder que vai transformar a sua vida. Um poder que vai prosperar você. Um poder onde agora todos os problemas vão acabar. E aí o que acontece, queridos? Nós sabemos que Jesus Cristo tem poder, amém? Ele é todo poderoso. Filipe manifesta poder naquele lugar. Filipe cura, Filipe expulsa demônios. Porém, quem não entende o amor de Jesus e está atrás de poder, todas as vezes que algo não acontece, ele entra em crise e ele se afasta. Porque ele sempre vai buscar um poder maior. E às vezes ele acha que Deus não é tão poderoso assim, porque alguma coisa deu errado na vida dele. Então o verdadeiro evangelho, você percebe esse tipo de pessoa, quando você pergunta para alguém, o que houve, meu irmão? Se afastou dos caminhos do Senhor? E ele fala assim, depois que eu me converti, minha empresa quebrou, o casamento entrou em crise, meus filhos se rebelaram. O que ele queria? Jesus ou um poder maior? Ele estava à busca de um poder maior. Ele estava à busca de um poder que resolvesse os seus problemas. Ele não se converteu a Jesus Cristo. Coloca para a gente Filipenses 1:29. Deus trouxe aqui para falar algo muito sério para você nessa noite. Muito sério. Porque foi nos concedido a graça também de padecer por Cristo e não somente crer nele. Algumas versões diz, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer, mas também padecer por ele. E aqui eu queria que você parasse e prestasse atenção no que eu vou te perguntar agora, meu irmão. Você entendeu de verdade o amor de Jesus por você? Você entendeu de verdade esse amor? Você entendeu o quanto custou para Deus enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você? Você entendeu isso? Ou você precisa de um milagre pessoal para entender o amor de Jesus? Ou se algo der errado e não for do jeito que você quer, existe a possibilidade de você abandoná-lo. Você pode responder isso agora no seu coração?
Deus está nos chamando aqui, irmãos, para dizer para vocês, para dizer para mim, que haverão coisas na nossa vida que nós não vamos entender. Mas uma coisa nós precisamos entender: Ele é fiel, e Ele sempre estará ao nosso lado, você entendendo ou não entendendo o que você está passando. O Evangelho de Jesus não é um evangelho onde tudo vai dar certo e a gente vai crer, não. Mas se eu tiver que padecer por Ele, eu continuo nele. Se a porta abrir, eu estou nele. Se ela fechar, eu estou nele. Se Ele curar, eu estou nele. Se Ele não curar, eu estou nele. Ei, se os problemas vierem eu não entender, eu vou continuar nele. Eu não o abandono porque as coisas estão dando errado. Existem coisas na nossa vida que não tem explicação, irmão. Eu não vou citar exemplos porque eu não quero abrir ferida no coração de ninguém. Mas tem coisas que você olha e fala: Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. E eu não consigo achar respostas. Quantas vezes vamos aconselhar pessoas e você fala: Deus, falar o que para essa pessoa? Eu não estou entendendo, Pai. Quantos já viveram situações como essa? Quantos já passaram por situações que você falaram: Deus, por quê, Pai? E a resposta não veio. Deus, por quê? E parece que Ele se calou. Deus, por quê? Mas eu creio, irmãos, que não é que Deus se calou, é porque a gente não vai entender mesmo. A gente não vai entender. Eu queria te convidar a fazer uma oração cantada agora, comigo. Ainda que o seu coração esteja sangrando, ainda que você passe por situações que você não venha a entender o porquê, continua confiando nele. Continua confiando nele. Porque Ele sempre terá o melhor para você, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Você pode declarar isso? Eu confio. Mesmo sem entender. Eu sei que mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. Declare isso. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o teu melhor. Mesmo sem entender. Você pode declarar isso nessa noite, meu irmão. Haja o que houver, mesmo sem entender, eu confio nele. Eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele. E quando eu não estiver entendendo, eu vou ficar sentado, quietinho no colo dele, esperando, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Ele é o meu Deus, ele é meu Pai, ele me ama. Eu nunca vou duvidar do amor desse Deus pela minha vida. Eu posso não estar entendendo o que eu estou passando, mas eu sei que ele me ama. Aleluia! Não existe a possibilidade de abandoná-lo, irmãos. Não existe a possibilidade de negá-lo. Não existe a possibilidade de voltar atrás. Haja o que houver, eu confio nele.
Aleluia. E com base nisso, eu vou continuar cantando. A gente é ministro de louvor, né, velho? A gente não é pregador. Se Deus fizer, se não fizer, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Adore! Ele é Deus! Aleluia! Uau! Glória a Deus! Aleluia, 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 glória a Deus. Eu não vim aqui criticar você devido ao fato da sua fé ter sido abalada, meu irmão, por alguma dor insuportável, que talvez eu não entenda o tamanho da sua dor. Eu vim aqui e Deus me trouxe aqui para edificar você, a fim de que sua fé jamais seja abalada. Aleluia. Glória a Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto é que o evangelho não é uma relação de barganha, troca ou negociação. Não, irmãos. Coloca para a gente o verso 19 até o 22, por favor, de Atos 8. E aí você pode dizer: pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? Pedro foi muito duro repreendendo Simão, propondo: conceda-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Segue. Porém Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Até aí, irmão, até aí tá bom. Veja, Pedro, ele é incisivo, ele é duro. Ele já tinha sido feito isso com Ananias e Safira. A igreja está crescendo, está nascendo, e ele precisava ser firme nas suas repreensões. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Evangelho não tem a ver com troca, barganha. E quantas vezes, para pensar aí, irmão, quantas vezes afirmações do tipo: Senhor, eu sou dizimista fiel, Pai. Senhor, eu cumpro as minhas obrigações. Senhor, eu ajudo os necessitados. Senhor, eu pago um alto preço, eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja, eu sou envolvido nos ministérios. Por que isso aconteceu comigo? Percebe, irmãos, que muitas vezes inconscientemente nós achamos que coisas que nós fazemos são suficientes para pagar o favor de Deus, como se aquilo que eu faço me garantisse a bênção do Senhor. O Senhor não poderia deixar isso acontecer comigo. Eu sou fiel no dízimo, eu pago um preço alto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui para lembrar você que nada que você venha fazer consegue pagar o preço que já foi pago na cruz do Calvário. Ei, Ele já pagou o preço. Você não será abençoado, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na sua vida não há mais condenação. O que Deus está dizendo? Ei, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Deus está dizendo para você, meu irmão: nada que você faça vai fazer Deus amar você mais, ou nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Ele te ama e ponto final. A nossa relação com Deus não é barganha, não é compra. A nossa relação com Deus é amor. A nossa relação com Deus não é troca, irmãos. Porque eu dizimo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu ajudo os necessitados, porque eu recebi de Deus tanto amor, e porque eu fui amado por Ele, e porque o amor de Deus encheu a minha vida, e é tanto amor de Deus na minha vida que transborda sobre as vidas das pessoas. Eu não faço nada para que Deus me abençoe, eu faço porque Ele já me abençoou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ei, Deus é fiel, irmão.
A terceira lição que eu retiro desse texto é exatamente essa. A conversão ao Evangelho de Jesus não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Aleluia. Simão estava impressionado com poder. E muitas vezes nós ficamos impressionados com poder, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu falar um negócio para vocês. Para de se impressionar com o poder. Deus tem poder para ressuscitar mortos. Deus tem poder para abrir a vista dos cegos. Deus tem poder para curar paralítico. Se você duvida disso, você ainda não conhece o poder de Jesus, o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que mais vai nos firmar e nos sustentar na presença dEle não é presenciar manifestações de poder. É ser totalmente envolvido pelo seu amor. E entender esse amor. Deixa eu te trazer alguns exemplos bíblicos. Você lembra do povo de Israel? Pensa aí, irmão, num povo que viu manifestação de poder igual o povo que saiu do Egito. Você tem noção do que é um povo ver Moisés brincar com Faraó? Brincou. Manifestação de poder. E aí o povo chega diante do Mar Vermelho. E Faraó está atrás, irmão. O mar abre. E para quem não duvida, eu creio na Bíblia, irmão, o mar abriu. E Faraó foi morto lá, afogado. Eu creio na Bíblia, a roupa daquele povo não envelhecia. No sol escaldante do deserto havia nuvens protegendo. No frio da noite havia tochas de chama aquecendo aquele povo. Tinha sede, saía água da rocha. Tinha fome, caía comida do céu. Bastou Moisés demorar um pouquinho. Eles acharam que o poder não era o suficiente. E eles foram buscar o quê? Um poder maior. Quem anda atrás de poder nunca vai ficar saciado. A hora que não ver uma manifestação de poder, ele vai buscar em outro lugar alguém que tenha uma manifestação de um poder maior. Agora, quem entender o amor de Jesus, vendo o poder, não vendo o poder, acontecendo, não acontecendo, ele entendeu o amor e ele está firmado no amor de Jesus Cristo. O Evangelho é uma palavra, é uma conversa de amor, irmão. 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange. Não é o poder de Cristo que nos constrange. O que nos constrange é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Aleluia. Paulo, ele vai dizer que lá em Colossenses, o reino do Filho amado de Deus. Não é o reino do Filho poderoso de Deus. Está entendendo, irmão, como o Evangelho fala de amor? Amor, amor, aleluia. Quando Jesus estava sendo batizado, a voz que veio do céu não disse: este é o meu filho poderoso. Não, irmãos, este é o meu filho amado. Reino de Deus tem a ver com amor, irmão. Porque quem muito foi amado, quem muito pecou, quem muito foi perdoado, muito ama. Lembra da mulher que quebra o vaso do seu perfume caríssimo aos pés de Jesus, e quando ela é criticada, Jesus: a quem muito foi perdoado, muito o quê? Ama. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Deus te trouxe aqui para falar sobre o amor. Deus te trouxe aqui para falar sobre o amor que vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida, o amor de Jesus vai sustentar você. Porque, irmãos, o inferno sabe falar sobre poder. O Ministério de Louvor pode subir, eu já vou terminar. O inferno sabe falar sobre poder, irmãos. Sabe qual é a conversa que o inferno não sabe falar? O amor. O inferno não consegue imitar o amor, ele consegue imitar o poder. O inferno consegue matar, irmãos, mas o inferno jamais vai morrer por amor.
O inferno agride, mas o inferno nunca vai virar uma outra face por amor. O inferno luta e guerreia, mas ele nunca vai perdoar 70 vezes 7. Está entendendo o que é o Evangelho de Jesus? O inferno ele consegue usurpar, afrontar, ameaçar, mas o inferno ele não consegue andar uma outra milha por amor. O inferno, ele sabe falar sobre conquistas e não importa se você vai ficar caído, eu tenho que avançar, eu tenho que vencer, eu tenho que conquistar. Mas o inferno não consegue falar a língua de abrir mão de conquista para voltar e levantar o caído e não deixar ninguém para trás. O Evangelho de Jesus é um evangelho de amor. O Evangelho de Jesus é uma conversa de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nessa noite eu queria que você entendesse isso, irmãos. A verdadeira conversão não é trocar de religião em busca de um poder maior. O Evangelho não é uma relação de barganha, troca ou negociação. E a conversão de Jesus não é uma conversa sobre poder, e sim sobre amor. E eu quero terminar dizendo que você não tem nada para oferecer para Ele que Ele já não tenha te dado. Romanos 5:8 vai dizer: Deus prova o seu amor. Ele não prova o seu poder, amém, irmãos? Para conosco em Cristo, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Aleluia. O que você tem para dar, irmãos, que Ele não tenha te dado? Quantos pais aqui? Você lembra do presentinho que seu filho te deu, quando ele era pequenininho, da tua filha? Foi você que pagou, né? É assim, irmão. Tudo que a gente tem para dar para Ele, Ele já deu para a gente. Ele pagou. Ele pagou. E você recebeu aquele presentinho da escola, aquele papel amassado, todo garranchado, mal escrito. Você guardou com todo carinho, custou o seu dinheiro. Você pagou a escola, você levou a folhas, você deu o dinheiro do presente. E o teu filho vem, sem saber que foi o teu dinheiro, com um sorriso: papai, mamãe. E aquilo alegra teu coração. Irmão, o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é saber que se você tem algo para dar para o Senhor, foi Ele que te deu. Porque Ele recebe, porque Ele te ama. Porque Ele recebe, porque Ele te ama. O amor de Deus é algo que me constrange de verdade, irmãos. É Ele que me sustenta. Se você está de pé, é o amor de Jesus. É a graça do Senhor. E eu queria terminar agora cantando uma canção. Eu queria que você entendesse isso. De tudo que nós falamos aqui, eu queria que você guardasse no seu coração. Fica firme no Senhor. Não volta atrás. Não desiste. Ainda que você passe por situações que você não entenda. Eu queria que você ouvisse essa canção de uma forma diferente. Porque o texto de Romanos 8, ele vai falar que 1 Coríntios 2:9 vai dizer, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que sempre tem amor na parada. O que o olho não viu, irmão? Fala para mim. Mortos ressuscitarem, olhos já viram. Ouvidos já ouviram. Milagres, manifestações de poder. Ei, irmão, sabe o que é aquilo? Sabe o que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu e jamais penetrou no coração do homem? É algo que você não pode comprar com prata e nem com ouro, porque foi comprado na cruz do Calvário. Custou preço de sangue.
E se nessa terra você passar por situações que você não está entendendo, eu só quero te dizer, continua firme, Ele está te vendo, Ele está contemplando as suas lágrimas, Ele está te sustentando. E um dia tu estarás diante dEle, e você vai ver que valeu a pena não desistir. Você não é daquele que retrocede. Ei, quando você estiver de pé e as pessoas não entenderem como você consegue estar de pé diante de uma situação dessa, como você consegue estar de pé passando pelo que você passou, como você consegue estar de pé falando desse Jesus, falando de amor, diante de tudo que você viveu, você vai dizer: foi Ele, foi Deus, Ele me sustentou, Ele viu a minha dor e aquilo que não me matou, me fortaleceu, me edificou e me tornou mais forte para continuar firme até o dia em que estarei diante dEle, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais morte, porque estaremos diante do Senhor. Oh, não abra mão da tua eternidade por algo que você não está entendendo aqui na terra, irmão. Fica firme com Ele. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti, eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Você pode ficar de pé, querido, adorando a Ele. Oh, aleluia! Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Aleluia! Você vai responder isso, irmão. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te mantém firme é o Senhor. É Ele. Aleluia! Oh. Declare: aquilo que eu tenho pra te dar, oh,
Você vai ver que valeu. Eu não errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Foi Deus, foi